Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli. E no vídeo de hoje nós daremos algumas dicas referente à audiência de conciliação e à audiência de instrução e julgamento na esfera civil. Pois bem, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. O intuito do canal é ajudar os estudantes de direito, os advogados recém-formados, compartilhando algumas dicas, algumas experiências. Sim, sempre que possível vamos trazer convidados para fazer aquela roda de bate-papo, algum tema específico, né, compartilhando experiências ou mesmo falando sobre um tema na forma mais teórica mesmo. E bem, hoje daremos algumas dicas, compartilharemos experiências. Acho que legal para começar é falarmos um pouco sobre a nossa primeira audiência, como foi, temida né? primeira audiência. Que é muito difícil. Acho que provavelmente você que esteja assistindo está passando por esse momento, né? E a nossa primeira audiência foi uma audiência de conciliação. Graças a Deus, foi uma audiência mais simples. Foi logo após que nós se formamos. Para quem não assistiu ainda, o segundo episódio, se eu não me engano, nós contamos um pouco sobre a nossa trajetória. Só para contextualizar vocês, nós se formamos juntos e logo após que nós terminamos a faculdade, nós decidimos abrir o nosso próprio escritório. Então, nesse período aí, bem no início mesmo, nós conseguimos uma parceria com um advogado aqui perto da comarca que passava algumas audiências para nós. Então, teve um dia que eu não estava no escritório, ele me ligou. Se eu não me engano, o escritório nem estava pronto. Acho que estava em reforma ainda, né? Ele me ligou, Felipe, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Ele falou, tem uma audiência aqui que eu preciso fazer no juizado especial da Vergueiro, uma audiência de conciliação, você pode fazer para mim? Aí, logo, você no começo, no início, nem dava pra fingir, não, eu preciso olhar a minha agenda. Claro que eu aceitei, eu falei, me formalize por e-mail, mande os dados do processo, a defesa, tudo mais, a inicial, que nós fazemos sim. Então ele mandou tudo, logo em seguida eu já liguei pro Victor para avisar ele, com aquele frio na barriga, falei, meu Deus, e agora, o que a gente faz? Porque mesmo que a gente tenha assistido algumas audiências na época de estágio, na época mesmo do estágio obrigatório da faculdade, é totalmente diferente você estar como advogado. Representando o seu cliente lá pela primeira vez, debate aquele medo, né? Fala, nossa, não posso cometer nenhum erro. Não, eu não tinha muita experiência, nem você tinha muita experiência. Então, para vocês terem uma noção, 2 advogados numa audiência de conciliação é amador, profissional, não sei. Estava me sentindo o Harvey Specter com uma mistura do Corleone, né? Eu tenho uma proposta irrecusável. 2 advogados chegando lá numa conciliação é meio exagerado, né? Mas ambos queriam aprender. Sim, então tem que compartilhar essas experiências. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ir com um amigo ou com algum advogado aí que você trabalha no escritório ou tenha conhecimento, é sempre bom para você adquirir experiência, né? É aquilo, cada audiência tem as suas peculiaridades. Nenhuma vai ser igual a outra. Sim, o engraçado é que nós estudamos o processo a noite inteira, né? Era uma ação de cobrança. Nós passamos estudando, vendo no YouTube audiência. Nossa, é verdade. É uma dica que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês. Nós estudamos o processo de cabo a rabo, já tinha decorado quase tudo do processo. E chegou no dia, audiência na Vergueiro, comparecemos lá em audiência, 2 advogados, chegamos certinho, 1 hora de antecedência para não ter problema algum. Conferimos lá, conferimos a pauta, até que chegou a hora, a parte, né? Deu meia hora, nada da parte contrária, 15 minutos, nada, a hora da audiência, só nós 2. Então foi revelia, a gente se preparou tanto. E nossa primeira audiência teve essa frustração, ou foi sorte também, não sei, né? Cada um tem uma perspectiva. Então, nós se preparamos muito e no final das contas não teve nada demais. Ficamos conversando, inclusive, com o conciliador, super gente boa. Ele percebeu que era bem iniciante. A gente nem tinha a OAB ainda, né? A carteira em si. Tinha que tirar a certidão na folha 4 ali no sulfite. Então já entrega que você é bem novato. Pois bem, e partindo agora para algumas dicas,
A primeira dica que eu tenho para passar para vocês é o que nós usamos também nessa primeira audiência. Tem um site chamado audienciasonline.com.br, eu vou deixar na descrição do vídeo, que é do magistrado José Andrade. Lá tem diversas audiências, são audiências reais mesmo, não são audiências simuladas. Tem audiência civil, audiência criminal, audiência trabalhista, inclusive tem audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento. Como nós íamos fazer uma audiência de conciliação, nós assistimos todas as audiências de conciliações que tinham, para não ter nenhum problema, né? Conhecer tudo. Nossa. Inclusive, é um método que ajuda muito, Sim, né? Nos ajudou muito, né? Ajuda. Para quem não tem noção nenhuma, vai saber quais são os procedimentos, como funciona, o lado que as partes se sentam. E também uma outra dica é você ir assistir a audiência. A audiência é pública, qualquer um pode assistir. Por exemplo, se você for fazer uma audiência trabalhista, vá um dia no fórum trabalhista e peça para assistir. Ou também tem a faculdade, né? No estágio obrigatório você vai fazer aquelas, como que se chama? Até esqueci. Os relatórios, obrigatórios, isso. Né? Fazer os relatórios, então ajuda bastante. A gente pensa que é um negócio besta, mas... na correria de terminar a faculdade. Querendo terminar a faculdade, mas isso, assim, para quem nunca teve contato, ajuda muito. Pesa bastante na hora de fazer uma audiência. Sim. Bom, pessoal, partindo do início, então. Você recebeu o processo, tem lá uma audiência marcada. Seja advogado correspondente ou advogado numa causa do seu cliente. Primeira coisa que nós temos o costume de fazer é checar o local da audiência, porque pelo menos aqui em São Paulo, o núcleo de conciliação existem diversos, em faculdades, em fóruns, então cheque o local, digite o endereço no Google, confirme o horário também. Esse é um ponto importante para não passar sufoco. Às vezes confunde muito. Por exemplo, aqui no Fórum Central, tem o João Mendes. O João Mendes, existem algumas audiências que são feitas mesmo no João Mendes, outras que são feitas na Unidade Vergueiro, também tem Unidade Uninove. Tem núcleo empresarial. Então, quando você receber o mandado de citação, lá vai constar o endereço certinho, então vá por aquele endereço, não vá no modo automático. Inclusive, uma vez, desse mesmo advogado, parceiro nosso, ele encaminhou uma audiência. Nós tínhamos feito a primeira audiência no João Mendes, que era de conciliação, porém teve que redesignar a audiência. Então ele pediu para nós comparecermos na segunda audiência. Só que nós já sabíamos o caso, então ele mandou no automático, vai ser no João Mendes, dia tal, horário tal. Nós chegamos lá. Chegamos com 1 hora de antecedência, essa é uma dica. É uma dica que vale ouro, chegue com antecedência. Porque nós chegamos lá e notamos que a audiência que nós iríamos fazer não constava na pauta de audiências. Sim. Então... Nós perguntamos lá, realmente não constava. Já corremos para a OAB, acessamos o ESAGE e no mandado de citação constava que a audiência iria ser no JEC da Vergueira. Então já tinha se passado alguns minutos, tivemos que sair correndo. Acho que eu nunca corri tanto na minha vida igual aquele dia. Nós estávamos de metrô, porque para nós é muito mais fácil ir de metrô ali no Foro Central. Nós saímos correndo já do João Mendes, descemos ali a Sé. Acho que eu nunca corri tanto na minha vida. A gravata para trás, subi escada correndo. Nós chegamos faltando uns 5 minutos para dar início à audiência. Nossa, foi sufocante, mas no final das contas deu tudo certo. E nem foi culpa nossa, né? Não foi. Graças a essa antecedência, conseguimos chegar no horário. Não imagine se não tivesse chegasse, sei lá, 15 minutos para dar início. Ia perder a audiência. Né? Também é importante, pessoal, você marcar com o seu cliente 1 hora antes. Né? Porque se acontece algum problema, ele te avisa, atrasar um pouco. Inclusive esse equívoco de endereços também. Sim. E outra, para você sentar com o cliente antes, explicar sobre o procedimento, explicar um pouco sobre o processo, como funciona, porque muitas das vezes é a primeira vez que o cliente está comparecendo num fórum, em uma audiência. Às vezes ele fica um pouco perdido, se for algum também fórum tem um lado grande. do receio. Então é bom você marcar com antecedência com o cliente para explicar todo o procedimento. Converse com o seu cliente, peça para ele deixar os documentos separados, deixe sua OAB separado também. E se possível pergunte a pessoa que fica ali na porta, né? Que muitas das vezes é um estagiário ou até mesmo um oficial.
em qual audiência se encontra, né? Para você não ficar perdido, mantenha-se próximo à sala de audiência para você conseguir ouvir. E logo quando você for entrar na audiência, na sala de audiência, uma dúvida bem recorrente para advogado iniciante é o lado que você deve se sentar. Pois bem, o lado certo para autor é o lado esquerdo e o lado direito fica o réu. Caso você se sinta desconfortável ou pelo excesso de medo você se esqueça, deixe o advogado da parte contrária entrar primeiro. Seja gentil, já mata duas, né? Seja educado, pode ir na frente. Primeiro, por favor. Por favor, já você vê onde ele vai se sentar e senta do outro lado. É uma dica infalível, a não ser que os dois errem, né? Já pensou? Desculpa, excelência, é a minha primeira. Mas na audiência de conciliação, às vezes isso é irrelevante. Né? Geralmente a audiência de conciliação é uma mesa redonda, em muitos fóruns. Então não tem uma ordem assim. Não tem. E qual a outra dica que você ia dar? Quando entrar na audiência, se tiver propósito de acordo, leve os dados bancários, leve sempre anotado para facilitar, leve em uma folha, porque o conciliador vai digitar, ele pode errar algum número. Você digitando, ele não entende um nome, o número da agência, algum número, né? Isso facilita bastante. Sim. Se você estiver pelo autor e tiver uma proposta de acordo, não, eu aceito tanto em 10 vezes, 5 vezes. Parcelas. Você deixa tudo anotado do jeito que ele aceita. Caso tenha uma contraproposta, converse com ele. Se precisar, saia da sala, converse com ele. Só voltando um pouquinho, que para quem nunca fez deve ficar numa dúvida. Quando você entrar, se sentar-se, alguns conciliadores irão explicar como funciona todo o processo de conciliação. E geralmente, pelo menos aqui na comarca e na maioria das audiências que nós fizemos, ele pergunta se as partes têm algum acordo para conversarem, colocarem na mesa. Quando as partes prontamente se negam, falam que não possuem acordo, não tem muito o que fazer. Então Sim, a audiência acaba sendo rápida, em torno de 10 minutos. Vai reduzir a termo e falar que a audiência restou infrutífera. Agora, caso haja a conciliação, né, haja uma proposta de acordo, aí segue essas dicas que o Victor passou. Sim. Um ponto a ser observado, e eu acho bem útil, converse com o seu cliente, defina o máximo que você pode, por exemplo, chegar em um valor ou mínimo, porque isso facilita muito na hora da negociação, já deixa ali numa folha dos rascunhos as possíveis contas, parcelas. Então, se você tiver pelo réu, se ele estiver devendo 10 mil, ele fala, não, eu consigo pagar 8, oferece 8 para ele. Você, como advogado, começa por 4 mil, 5 mil, vai tentar essa leve margem, porque até chegar nos 8 mil tem uma margem ali para você negociar. E às vezes você consegue até um pouco por menos, né? Sim. Fechar um acordo de 6,5, 7 mil. O legal da audiência de conciliação é que você não vai discutir o mérito, você só vai tentar se preocupar fazer com a negociação. Né? Então, a audiência de conciliação é uma audiência bem simples. É claro, você tem que chegar preparado, sempre chegue preparado para não passar vergonha, ainda mais quando você está em frente ao seu cliente. Isso pode acabar com a sua imagem de advogado e o cliente não perdoa. Se ele ver que você não está preparado, não é um advogado que estuda o caso antes de ir, você vai acabar se queimando com os clientes. Né? Saber o processo, né? É o mínimo. E é bom sempre ler algum livro sobre técnicas de negociações, porque a audiência de conciliação, como não discute mérito, é puramente negociação. Eles vão perguntar, tem acordo? Vai seguir na discussão ali, não tem acordo, acabou. Reduz a termo, a audiência restou infrutífera. E quando acontece isso, eles já designam uma audiência de instrução e julgamento. É que depende de cada comarca, às vezes pode ser 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6. Depende muito da quantidade de processos que correm no juizado ou na vara comum. O que acontece muito também é a outra parte, ou antes de começar a audiência, vem conversar com você. Isso é uma boa dica. Proposta de acordo. Isso facilita bastante, né? Porque se você também tiver uma proposta, procure o advogado da parte contrária, né? Porque vai perder menos tempo na audiência, vai chegar para o conciliador, já conversamos, não temos acordo,
E vai acabar por aí. Ou tem acordo, né? Os termos são Sim. esses daqui, eu quero que conste essa cláusula, essa conta, essas datas. Isso facilita. Você faz um rascunho ali, já entrega pro conciliador. E voltando um pouco, falando do termo, quando a audiência for infrutífera, uma dúvida bem recorrente também é o prazo da contestação. Isso é algo que tem uma insegurança muito grande, porque os juizados especiais, cada um em cada comarca, às vezes tem um entendimento. Aqui na nossa comarca, a sua contestação começa a correr o prazo de 15 dias úteis após a audiência de conciliação. Agora, existem outras comarcas aí que, no próprio mandado de citação, constam que a audiência após a juntada nos autos tem 15 dias. Sim. Então, para não ter dúvida, para você não comer bola aí, ligue para o cartório, pergunte como funciona, se você tiver dúvida, não estiver acostumado com determinada comarca. Leia também o mandado de citação, que às vezes vem lá por tudo expressamente ali. O nosso, por exemplo, aqui de Santo André, vem escrito, a audiência de conciliação correrá dia tal, 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 e após a audiência, caso não haja conciliação, não seja frutífera, correrá o prazo de 15 dias úteis para a juntada da contestação. Ponto. Então é um ponto muito bem a ser observado para não ter nenhum tipo de problema. Perder prazo também não é uma coisa legal, né? Não, mas contestação, revelia... É difícil. Exato. É que esse tema tem uma grande insegurança. Existem enunciados aí do FONAGE que falam, é antes da conciliação, é até a data da audiência de instrução e julgamento. Então, para não perder muito tempo com isso, siga o que está escrito ali no mandado de citação, que não vai ter erro. Agora, partindo para algumas dicas da audiência de instrução e julgamento, é uma audiência um pouco mais temida por conta da complexidade aí, dá muito mais medo do que uma audiência de conciliação. O assunto é um pouco mais pesado, a audiência também muda bastante da audiência de conciliação. Seja no JEC ou na vara comum mesmo. E acho que começando assim pelo início, você chegou as mesmas dicas que nós utilizamos aí para audiência de conciliação. Esteja preparado, estude o processo. Se houver testemunhas, perícia, algum assistente, separe as perguntas, possíveis perguntas. Deixe já a pauta de perguntas para testemunha, para outra parte. Sempre as principais, as perguntas-chave. É claro, leve uma folha sulfite, porque sempre que você vai ouvir uma testemunha ou algum perito, surge aquele, nossa, eu devo perguntar isso. Então deixa ali uma folha de sulfite, a sua mão bique. Esse é o principal. É o principal, não porque... pode ir sem a caneta para audiência. Nossa, sempre tem que ter uma caneta ali para anotar e não esquecer. E no momento oportuno, você faz as perguntas. Mas voltando um pouco... Tampa um pouco, né, para outra parte não ler a pergunta. Tem advogados que ficam assim olhando, né? Pior que isso já aconteceu com nós. E você chegou ali todo preparado, separou os documentos. Eu acho bom levar um resumo do caso, uma peça importante, por exemplo, uma petição, alguns dados que não tem como decorar, às vezes é muita coisa, dependendo da complexidade do processo. Acho bom chegar com antecedência. Se tiver testemunha, você tiver testemunhas, chame elas com antecedência também. Explique também, alinhe o caso. Não vai falar fala isso, aí chega na hora da audiência, o meu advogado Nossa, imagina, a vergonha se esconde embaixo da mesa. Não. Nem pode, né? Com certeza. Então, tire as dúvidas da pessoa, tranquilize o autor, as testemunhas. Aquilo, chegou no fórum, a pauta de audiência, sente-se próximo à sala de audiência. Quando, geralmente é o assistente que vai apregoar as partes, ele vai lá agilizar, pede os documentos, pergunta se tem alguma testemunha, se tem algum perito, ou algum... Tem alguns fóruns que falam para você dar seu nome lá, que você chegou. Então. Outros vêm assistente fora, pega toda a documentação já para fazer a qualificação das partes, para agilizar o processo. Então, separa os documentos, aquela dica básica. É a mesma coisa, chegou na audiência, a diferença é que na hora de conciliação, óbvio, é o conciliador, e na audiência de instrução já vai ser o juiz. O lado igual, o lado esquerdo o autor, o lado direito o réu.
já deixe avisado as testemunhas. Então, ao entrar na sala, seja educado, cumprimente o juiz, cumprimente todos da sala. Educação é sempre Educação, cumprimente o advogado, a outra parte. as partes, né? Sim. E sentando no seu lugar, se você tiver alguma coisa, algum vídeo, algum áudio que precisa ser... Na dúvida. Claro, tem um momento oportuno, sim. Mas se você não é muito bem familiarizado, é a primeira coisa que você tem que entrar e fazer, né? Excelência. Temos um áudio que gostaríamos de escutar, um vídeo que seria interessante ser reproduzido, isso é importante. Mesmo que não for o momento oportuno, ele vai se lembrar. Sim. E quando for ele vai perguntar para você. Sim. Então é uma dica que vale ouro. Estando lá com o seu papel de perguntas, né? Vai pedir para ouvir a parte, se você tiver alguma pergunta assim, mas não faça pergunta que o juiz já fez. Nossa, não muito advogado faz isso. Aí já leva aquele chamado, doutor, essa pergunta já foi feita, né? É verdade. Pessoal, e para quem não está familiarizado com a audiência de instrução e julgamento, existe uma ordem a ser seguida para a colheita da prova oral. Está tudo disposto no Código de Processo Civil, então para quem quiser se aprofundar, quem quiser ver os fundamentos, tudo certinho, abre o Código Civil, dê uma lida que será de grande valia. Mas para adiantar um pouco para vocês, a ordem a ser seguida começa pelos peritos, assistentes técnicos, então se houver perito da parte autora, inicia-se por ele, e posteriormente o da parte ré. Depois parte para o depoimento pessoal, da mesma maneira, depoimento pessoal do autor, e posteriormente o depoimento pessoal do réu. Depois vem a oitiva das testemunhas, né? E vamos supor também que você esteja lá com a sua pauta de perguntas para as testemunhas, esteja com as suas testemunhas esperando para serem ouvidas, e o juiz fala, sua testemunha é irrelevante, já foi respondido tudo, ou essa pergunta é irrelevante, conste tudo em ata, peça para constar em ata, é a única maneira que você vai ter de se defender depois desse ato. Futura apelação, alguma coisa do tipo. E bem, a testemunha da mesma maneira, para quem tiver dúvida, primeiro ouve-se a testemunha da parte autora e posteriormente as testemunhas da parte ré. É que preste muita atenção, porque muitas das vezes as testemunhas caem em contradição. Sim. É aquilo, anotou. E cuidado para você não cair em contradição também. Se você vê que tem alguma testemunha que não está indo bem, sem mais... melhor. Chega. Não faça a pergunta para o prejudicar. Sim. Se não houver, é aquilo. Sem mais, excelência. Não tem mais pergunta. E, pessoal, é bem simples no final. É claro, tem que estar muito preparado para não prejudicar o seu cliente, para não passar vergonha. Mas depois que você faz umas 5 audiências, Sim. Claro, dependendo da complexidade do caso, vai ter aquele friozinho na barriga, aquele receio. Mas se você estiver preparado, entender sobre o assunto, conhecer o processo, não vai ter erro. Dificilmente vai acontecer alguma coisa, algum desconforto para você. É mais tranquilo, né? Quando você já tem um preparo, você já sabe o ponto que você tem que estudar mais, já sabe algumas perguntas-chave. Então, isso você vai ficar tranquilo, né? Não é a diferença do nervosismo da primeira audiência, ainda mais de instrução, que é complicado. Você realmente tem que conhecer bem o processo. Se é um processo seu, você está mais tranquilo, você muito sabe o mais assunto. Tranquilo do que quando você vai fazer alguma audiência como advogado correspondente ou como audiência para algum advogado amigo aí também. Quando é um processo seu, você se sente muito mais confortável, muito mais preparado. E é aquilo, também tem as razões, também pode ser razões na forma oral ou razões sob memoriais, né? Sim, você pede, se for um processo muito extenso, complicado, você pode pedir um prazo, tem juiz que dá, tem juiz que não. Aí vai de você, né? Se você estiver preparado fazer lá na hora, ou fala sem mais também, reitera os termos. É claro que razões finais vai depender muito da complexidade do caso. Em casos mais simples, dificilmente irá ter. Você fez a audiência, tem juiz que já sentencia ali no mesmo dia. Principalmente juizado especial. É muito rápido. Agora outros mandam para conclusão e ficam ali alguns dias, semanas, meses. Mas no final das contas, pessoal, não tem muito segredo. É prática, tem que praticar.
Porque quando você pratica, você vai pegando as artimanhas, todos os macetes, né, de como se portar numa audiência, mas você pega a malícia, né? Para quem está quase se formando e pretende já advogar, iniciar, é bom ir assistir a audiência, tempo livre, pega lá um dia, vai assistir uma audiência. Aqui na comarca de São Paulo, as audiências cíveis geralmente começam depois da 1h, 1h30. De sexta-feira é mais difícil de ter audiência. E assista a audiência de conciliação para vocês verem como é simples. Assistam também a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é bem bacana, tem aquela aventura, né? Caso você vá atuar na área trabalhista, vá fazer audiência trabalhista, assista a audiência trabalhista. Tem alguns pontos, né, diferentes. Sim, da audiência tem civil. alguns pontos diferentes e pontos importantes para você não se perder na hora. É verdade. Um ponto mais comum e básico é a disposição do autor do réu, né? O lado invertido. Mas isso é um tema para um outro vídeo, inclusive convidaremos um advogado aí para falar sobre isso e passar algumas dicas bem importantes. Pessoal, essas foram as dicas. Claro que nós não passamos todas as dicas possíveis sobre o tema, porque é um tema, querendo ou não, muito extenso. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe abaixo nos comentários. Que se for preciso gravar algum vídeo que seja um tema mais extenso, nós gravaremos e postaremos no canal. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma... Não, falamos os principais pontos, né? Pelo que pegamos de dúvidas, assim. Que o pessoal perguntou também no Instagram. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem quiser seguir nós nas redes sociais, o meu Instagram é @FelipeMagliarelli. O meu é @VictorBarussi. Tem também o Instagram da página, é @papo.adv. Deixarei todos os links na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.